E tudo isso é fruto da sua generosidade, tudo isso é fruto, irmãos, da sua oferta, da sua colaboração. Obrigado, pastor. Obrigado, Deus abençoe. E como ele disse, então, nós já apresentamos uma vez para a igreja o projeto que foi feito, né? Para que a gente possa fazer essas salas. Mas nós já apresentamos diante do Senhor, assim como esse texto tem ficado forte assim no nosso coração, de Neemias chegando diante do rei ali e apresentando as necessidades. Nós apresentamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e nós cremos, irmãos, que o Senhor tem providenciado os recursos necessários. Eu falei isso na outra vez aqui. Mas então o Senhor colocou no meu coração a pedir para essa pessoa que o pastor mencionou, que tem essa empresa que mexe com ferro. Eu falei, eu vou tentar. Então eu mandei uma mensagem para ele, falando de todo o trabalho que é feito aqui, das necessidades que temos. Falei da generosidade dos irmãos, que dentro do possível cada um tem feito a sua parte, semeando, ofertando, ou até mesmo com a mão de obra. Mas disse da necessidade de alguns recursos, e um deles era esses ferros, que são para mim a parte mais cara. E aí então ele perguntou, olha, a quantidade, a espessura do material que precisamos. Falei, eu vou pegar então essas informações exatas e vou te passar. Ele falou, ok, ele está aguardando. Quer dizer, glória a Deus, porque nós não tivemos um não. Ele já pediu para passar a quantidade e o material específico que precisa ser usado. Eu já vejo um sinal do Senhor para nós. Então com isso eu já falei com o pastor, nós vamos trazer uma pessoa que é da área para fazermos as coisas também da forma que tem que ser feito, para dimensionar a estrutura que precisa, para suportar o peso lá em cima, das pessoas que vão estar lá em cima. E assim que tivermos essas informações, eu já vou passar para ele. Mas até que isso aconteça, eu creio que nessa semana nós já vamos fazer isso, não podemos demorar. Eu peço que você esteja orando. Ele é um cristão, ele é um servo do Senhor, e ele tem condições. Que você esteja orando, intercedendo para que Deus mova o coração dele então, e ele possa ofertar no reino de Deus. É só isso que nós pedimos para você. Talvez você olhe para essa obra e pense, mas eu não tenho condições de ofertar muita coisa. Nós vamos precisar de gesso, material elétrico, tantas coisas. Mas de repente você fala assim, olha, eu não tenho condições de ofertar o gesso, mas você não precisa ofertar todo o gesso. Eu não sei hoje, eu vou fazer toda a cotação, mas estava R$45 uma placa. Eu tenho condições de ofertar uma placa, será bem-vindo. Eu não tenho condições de comprar uma lata de tinta, mas eu tenho condições de fazer uma oferta para ajudar a inteirar a comprar a lata de tinta. Eu não tenho condições nenhuma financeira, mas eu tenho um tempo, eu posso tirar um sábado para vir aqui e ajudar os irmãos a soldar, ajudar os irmãos a pintar, ajudar o irmão a fazer a parte elétrica. Mas eu não sei fazer, mas eu posso ajudar, eu posso pegar a ferramenta, eu posso segurar a escada. Alguma forma, segurar a escada é importante, né, pastor? O Sérgio veio aqui. O Júlio é o nosso irmão, né, em Cristo, de outra igreja, mas teve a disponibilidade de vir aqui então e subir para arrumar as calhas. O Sérgio veio, subiu lá, ajudou ele lá no que precisava, limpou toda a calha que estava suja, né? Então de alguma forma nós temos condições de ajudar, de trabalhar para o reino de Deus. Amém? Essa obra é do Senhor, mas Ele conta com cada um de nós, não é do pastor. Nós somos a igreja. A Maíra me emocionou na mensagem que ela trouxe hoje. Me emocionou, porque eu creio que naquilo que ela falou, que o Senhor tem grandes coisas que nós ainda nem imaginamos para essa igreja. E nós não podemos ficar fora disso, irmãos, assistindo de fora. Olha o que Deus está... Não, eu quero ser participante desse negócio. Que Deus encontre em mim e em você apenas um coração disponível em servir, e o demais Ele vai fazer. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Posso contar com a oração de vocês nessa semana então? Quando você acordar de manhã, for fazer o seu devocional, coloca lá, Senhor, toca nessa situação, prepara os materiais necessários para que tudo aconteça. E que você possa chegar nesse lugar e contemplar com os seus olhos o que Deus fez. Você possa chegar aqui e ver as classes prontas, porque é mais do que classes, irmãos. Você possa chegar aqui e olhar as crianças lá dentro aprendendo, louvando o Senhor, cantando ao Senhor, e aos domingos então os seus familiares chegando até aqui e entregando a sua vida a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Para onde você está indo? Qual é a sua expectativa desde o dia que o Senhor te salvou? Vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite são salvos, amém? Vocês um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo, amém? Mas Ele fez uma promessa para mim e para você, que um dia Ele virá, e Ele vai levar a sua igreja, Ele vai nos levar para a eternidade com Ele, num lugar de descanso. Você crê nisso? Essa é a sua expectativa? Um dia entrar nesse lugar, estar na glória com o Senhor? Mas existe uma caminhada desde o dia da nossa conversão, não é mesmo, pastor? No dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos nesse novo e vivo caminho. Existe uma jornada a ser trilhada até o dia que o Senhor virá para nos buscar. Sim ou não? E a questão é que o Senhor nunca disse que esse caminho seria fácil. Disse. Ele nunca nos enganou. Mas Ele garantiu o final do caminho, que seria um lugar de descanso, um lugar na eternidade. Isso já nos é garantido. Mas existem algumas coisas que precisamos observar e aprender, e entrarmos nesse lugar de descanso, não apenas na eternidade, mas aprendermos hoje a descansar no Senhor. Nessa jornada cristã, precisamos aprender a descansar e confiar nele. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o versículo 7 e 8. E a Bíblia é muito impressionante, porque é impossível você ler as Escrituras, não é, pastor Daniel, e você não enxergar nela toda o plano da salvação. Nós que experimentamos a graça salvadora de Jesus Cristo, é impossível você ler as Escrituras e não se identificar com o texto. E quando você começa a pensar então no que está lendo, você começa a observar que as coisas que o Senhor fez lá atrás com o seu povo, Ele fez hoje na minha e na sua vida e tem feito. Leia comigo então Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão que sofre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para salvá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos jebuseus, dos heveus, dos jerezeus, tantos eus. E o que chama a atenção aqui, que o Senhor Ele diz: de fato eu tenho visto a opressão que tem sofrido o meu povo. E quando diz aqui eu tenho visto, é um olhar com atenção. É como alguém que olha e se importa. É alguém que tem observado o sofrimento, a dor, a angústia. E ele diz: eu tenho visto e tenho ouvido o seu clamor, o seu grito de desespero, a sua dor,
por causa dos seus opressores, a sua angústia, o seu sofrimento naquele lugar. E ele diz: por isso eu desci, para salvá-los e livrá-los dos egípcios, e levá-los então para uma terra onde mana leite e mel, uma terra de descanso, uma terra de fartura, onde o povo poderia descansar de todo o seu sofrimento, de toda a sua dor. Mas ele diz: olha, é a terra de um povo forte, fortificado, um povo que dá medo. Não era uma terra que estava vazia, né, pastor? Mas havia habitantes lá, havia obstáculos lá. E quando você lê apenas esses 2 versículos, para mim já se encontra aqui o plano da salvação. Porque o Senhor é aquele que viu a minha dor, viu a sua dor, viu o seu sofrimento, viu a sua angústia. Aquele que olhou para mim e para você com atenção. Ele é aquele que ouviu o nosso clamor, o nosso grito de desespero, de sofrimento por causa dos nossos próprios pecados, a opressão que vivíamos, desespero de alguém que estava condenado à morte e morte eterna. Por isso mesmo Jesus deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, deixou os céus, encarnou-se, se fez homem, habitou entre nós, sofreu a minha e a sua dor, pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele mesmo desceu. Ele desceu, o próprio Deus desceu para nos salvar e para nos livrar. E Ele também nos fez uma promessa, assim como para esse povo, de um dia nos buscar e nos levar para um lugar onde estaremos com Ele, a um lugar onde não haverá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá mais choro, não haverá ranger de dentes, não haverá enfermidade. Ele veio, Ele desceu, Ele nos salvou, Ele nos livrou e prometeu que um dia virá para nos buscar. Ele virá, Jesus virá. Mas assim como esse povo então recebe ali a salvação, recebe ali o livramento da parte de Deus. Vocês conhecem a história? Quantos sinais e maravilhas o Senhor fez ali no Egito? Diante de todos, dos egípcios, do faraó, do povo hebreu, para que todos crescem que Ele é Deus. Vocês conhecem de como Ele livrou esse povo? Pedindo então para que eles matassem o cordeiro que seria compartilhado, pegasse o sangue desse cordeiro, passasse nos batentes das portas, porque então Ele enviaria o anjo da morte. E a casa então que ele passasse e o sangue estivesse nos batentes da porta, os primogênitos não morreriam. E foi exatamente isso que aconteceu. As casas que não haviam o sangue aplicado, a casa dos egípcios, morreram então os primogênitos, até o primeiro filho de Faraó. Então o povo foi liberto daquele lugar e entra então pelo caminho até a terra prometida. Mas esse caminho incluía passar pelo deserto. E o interessante é que também foi na minha e na sua vida dessa forma. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário,
Quando nós então o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, o sangue de Jesus é aplicado sobre a minha e sobre a sua vida, nos livrando da morte em eternidade. E o interessante é que o sangue foi aplicado no batente, e Jesus fala que Ele é a porta. Quando nós aceitamos o Senhor e esse sangue é aplicado sobre as nossas vidas, nós então somos perdoados, lavados dos nossos pecados, livrados da morte eterna, e entramos então por um novo e vivo caminho, porque Ele é o caminho. Mas Ele nunca disse que a vida cristã seria algo fácil, que a vida cristã seria uma vida sem problemas, sem dificuldades. Não, Ele nunca disse isso. Nunca. Mas então, para que esse povo não temesse as dificuldades, para que esse povo não temesse as circunstâncias, mas para que esse povo confiasse em sua promessa, porque se Ele prometeu que os levaria a uma terra onde mana leite e mel, assim Ele o faria, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele então ainda se revela. Se não bastasse os sinais, se não bastasse as maravilhas feitas no Egito, o Senhor ainda continua a se revelar ao seu povo no deserto. E uma das formas que Ele se revela ao seu povo no deserto é como o Deus protetor. Leia comigo Êxodo capítulo 14, versículo 19 e 20. Êxodo 14, 19 e 20. Diz assim: a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. O interessante é que, enquanto esse povo caminhava até o seu destino, até a terra prometida, enquanto eles atravessavam o deserto, Deus se revela a eles como o Deus protetor. A Bíblia diz que durante o dia essa nuvem os cobria, os guardando do sol castigante ali, para não serem castigados, massacrados por esse sol. E durante a noite era a nuvem, era a coluna de fogo, porque no deserto à noite faz muito frio, venta muito. Mas se não bastasse, a Bíblia diz que essa coluna de fogo se colocava atrás do povo hebreu, que essa coluna de fogo era trevas para um e luz para outros, nos mostrando. O texto diz que os egípcios não conseguiam alcançar o povo de Israel à noite, porque eles não conseguiam enxergar aonde eles estavam, porque essa coluna deixava para eles apenas escuridão. O inimigo era impedido por Deus de alcançar esse povo, assim como nos dias de hoje o inimigo é impedido por Deus de tocar na minha e na sua vida.
O interessante é que o texto diz que era trevas para um e luz para outros. Iluminava o caminho para que o povo de Israel pudesse então continuar caminhando durante a noite, impedindo eles que viessem a tropeçar, impedindo eles que viessem a cair. Assim também esse mesmo Deus é o nosso Deus protetor nos dias de hoje. E isso fica muito claro para mim e para você quando nós lemos Mateus capítulo 28, 18 ao 20. Quando o Senhor diz então: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Da mesma maneira que o anjo do Senhor estava ali com eles, na caminhada, o Senhor está presente na minha e na sua vida, todos os dias até que Ele venha para nos buscar. E é Ele que nos protege, e é Ele que nos guarda, Ele é o nosso protetor. O inimigo pode tentar te assustar, pode tentar te fazer medo, mas ele não pode te tocar, porque é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. A sua vida está guardada nas mãos de Deus. Por isso não devemos temer coisa alguma. O que tem tentado colocar medo no seu coração? Enfermidades, dificuldades. A sua vida está guardada em Deus. E quando observamos esse texto de Mateus 28, 18 ao 20, que o Senhor diz que toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos, mostra para mim e para você que a única preocupação que nós devemos ter como cristão é fazer discípulos. Só isso. Não deveríamos temer nada, não deveríamos nos preocupar com nada, a não ser obedecer ao Senhor e fazer discípulos. Porque se fizermos isso, Ele diz: eu estarei com você. E aquele que está com nós é aquele que diz: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Então o que temeremos, irmãos? Obedeça a voz do Senhor, pregando a palavra com intensidade na escola, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. E o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o seu protetor, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, estará com você. Ele te protegerá, Ele te guardará. Amém? Mas se não bastasse, o Senhor ainda continua a se revelar em meio ao deserto. Mas agora Ele se revela ao seu povo como o Deus provedor. Avance mais um pouquinho até Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículo 1 ao 4 e versículo 11. Amém? O texto diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que ficava entre Elim e o Sinai. Fora no 15º dia do segundo mês,
depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Interessante você observar esses versículos. Interessante você ver que mesmo depois de tudo aquilo que o Senhor fez, a incredulidade ainda estava no coração daquele povo e eles começam a murmurar. Quando surgiu então a dificuldade ali, a fome, a adversidade, chegaram ao ponto de sentir saudade do Egito, daquilo que comiam naquele lugar, como se tivessem esquecido todo o sofrimento e toda a dor que passaram, toda a opressão, toda a humilhação. E é triste ver que nos dias de hoje nós vemos o mesmo comportamento. Que por mais de tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, os sinais, os milagres realizados em nós, ao primeiro sinal de dificuldade, muitos pensam em retroceder quando não retrocedem de fato, sentindo saudade das coisas do mundo, como se esquecendo todo o sofrimento que passaram, toda a vergonha que passaram. Abandonando a sua fé e retrocedendo. Mas o interessante aqui, que mesmo o povo se comportando dessa maneira, o Senhor ainda continua a manifestar a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade e a sua fidelidade. E no verso 4 ele diz assim: disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso eu os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Verso 11: o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mesmo o povo murmurando, mesmo o povo reclamando, o Senhor age com bondade e se revela como o Deus provedor, fazendo com que esse povo então comesse carne das codornas ali que o Senhor providenciava, e também o maná, o pão que descia do céu toda manhã. E o interessante é que mais coisas aprendemos aqui no que diz respeito a confiar no Senhor. Esse maná, esse pão que descia do céu, era para ser colhido apenas a porção diária. Você não podia guardar, porque se você guardasse, dava bicho, apodrecia. Isso mostra que devemos confiar no Senhor, não temendo o dia do amanhã, porque muitas vezes nós apenas nos sentimos seguros quando aos nossos olhos estamos garantidos no amanhã.
Porque para nós, o amanhã está garantido se a conta bancária estiver cheia, não é verdade? Você gosta de tirar o extrato do banco e ver que tem um saldo legal. Ufa, está tranquilo, esse mês está tranquilo. Muitas vezes a nossa segurança está nos nossos bens, nas nossas posses. Mas aqui o texto nos ensina que devemos confiar apenas no Senhor e na porção diária. E eu aprendi isso. Compartilhei algumas vezes, compartilhei hoje de manhã também. Trabalho como autônomo há muitos anos. E tinha muito medo de me casar, de ter filhos. E não consegui sustentar uma família, faltar algo na minha casa. Tinha medo. Então eu montei o meu próprio negócio, vendia ali os computadores, consertava, me casei. Depois de 1 ano de casado veio meu primeiro filho, Mateus. E aí aquilo que eu mais temia me sobreveio. As coisas começaram a ficar ruins financeiramente. Agora quem queria comprar um computador não precisava mais ir numa loja de informática. Os grandes mercados começaram a vender, Carrefour e tantos outros. Então a pessoa ia fazer a compra lá e ela pegava um computador, um notebook em 24 pagamentos, enfiava embaixo do braço e ia embora. E as vendas despencaram. E com isso, o equipamento começou a ficar muito barato, já não compensava o conserto. Comprava outro. E então as coisas começaram a complicar para mim e eu comecei a temer. Dia a dia, que eu sentava na sala de casa e não sabia nem o que pensar, o que fazer, para onde correr. Mas de repente o telefone tocava. Algum cliente ligava e falava: olha, eu preciso que você venha e veja meu computador, veja a rede aqui da minha empresa. E como eu disse de manhã, eu não sabia se isso me alegrava ou se deixava eu triste. Porque quando eu olhava para o carro, o ponteiro estava lá embaixo na reserva. E eu pensava: e agora? Se eu for até lá e ele me der um cheque, eu não volto. Vou ter que deixar até o carro lá. Foi terrível. Mas o Senhor estava tentando me ensinar algumas coisas. Porque mesmo em meio a toda essa dificuldade, eu posso garantir para os irmãos que minha esposa e meu filho nunca tiveram falta de coisa alguma. O Senhor não deixou faltar nada em minha casa. E dia a dia Ele foi provendo. Dia a dia Ele foi provendo. E aquela situação passou. E com isso eu pude aprender o que diz essa palavra. Que a cada dia, quando eu me levanto, o Senhor já preparou aquilo que eu preciso para o meu dia. A porção diária. Ele é o meu provedor. Ele é o meu sustentador. Essa convicção você precisa ter. Quando você acorda pela manhã, não importa o que você tem vivido, olhe para o espelho e pense: o Senhor preparou aquilo que eu preciso para esse dia, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu protetor, Ele é o meu provedor. Porque o Deus que te salvou
é poderoso para te guardar. O Deus que te salvou e te protege é poderoso para te sustentar até o dia que Ele virá para te buscar. A nossa confiança não pode estar em nossos bens, em nossas posses, na conta bancária, no bom emprego que temos, não. Você pode chegar amanhã e a sua carta de demissão está em cima da sua mesa. Mas mesmo assim você precisa continuar crendo que aquilo que você precisa é o Senhor que vai providenciar. Nosso trabalho, seja em uma empresa, seja como autônomo, as finanças que vêm até nós, não podem ser o nosso provedor. A nossa confiança não pode estar nessas coisas. Esses são meios que o Senhor usa, portas que o Senhor abre para nos sustentar. A nossa confiança tem que estar nele e apenas nele todos os dias das nossas vidas. E Ele vai te guardar. E Ele vai te sustentar. Até o dia que você esteja na eternidade com Ele. Até o dia que você não terá falta mais de nada. Será suprido em todas as coisas, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Você crê nisso? Sim ou não? O que nós precisamos entender é que existe um lugar preparado para nós. Um lugar de descanso. Mas nós precisamos entender que precisamos começar a desfrutar desse descanso na caminhada até lá. Porque o descanso para nós não se limita a um lugar. O descanso para nós é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo. Nele, e apenas nele, nós encontramos descanso. Apenas nele. Mesmo o povo reclamando, mesmo o povo murmurando, quando Moisés recorria ao Senhor, o Senhor vinha e provia. Imagina então nós, se confiarmos no Senhor. As lutas vêm, irmãos, os problemas vêm, as dificuldades vêm. Descanso não é ausência de problema. Descansar não é ausência de dificuldade, mas é nos momentos de dor, de tribulação, você recorrer a Jesus e ser socorrido por Ele e encontrar descanso nele. E isso está disponível para mim, isso está disponível para você todos os dias, porque Ele garantiu que estará conosco até a consumação dos séculos. Há um descanso para você hoje, não apenas na eternidade. Mas mesmo com todos esses sinais, mesmo com toda essa demonstração de poder, demonstração de proteção, de provisão, o povo ali então não aprendeu a confiar em Deus, e por isso não encontrou descanso no Senhor. E mais do que isso, não entrou na terra prometida. Abra comigo em Números capítulo 14. Números 14, versículo 11 ao 12. Depois vamos ler
do 20 ao 23. Números 14, 11 ao 12. Amém? Veja o que o Senhor diz a respeito desse povo. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Versículo 20 ao 23. O Senhor respondeu: eu o perdoei, como você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum desses que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Veja como é forte isso. Mesmo depois de tudo aquilo que o Senhor fez diante dos olhos desse povo, eles não aprenderam a confiar e esperar no Senhor. Não conseguiram descansar no Senhor durante a caminhada até a terra prometida. E é forte que o Senhor diz: olha, eles me desprezaram, me trataram com pouco caso, a ponto de o Senhor querer matá-los. Só não o fez porque, como lemos no versículo 20, diz que Moisés intercedeu por eles. O Senhor diz: olha, por causa de você, eu não vou os matar, eu o perdoei, mas eles não entrarão na terra prometida, nem haverão. A pergunta é: o Senhor fez sinais, milagres na sua vida, sim ou não? O primeiro foi a sua salvação, foi a minha salvação. O primeiro foi quando Ele se revelou a nós. Você se lembra como foi isso? Você se encontrava perdido, condenado, sem esperança, sem salvação, mas Ele desce, manifesta a sua glória, se revela a mim e a você, nos salva. E desde então, quantas coisas Ele fez por mim e por você? Quantos livramentos? Quantas vezes o Senhor proveu em sua vida? Então, quanta razão, quantos motivos nós temos para crer e confiar que Ele tem cuidado de mim e de você, e que Ele nos levará em segurança para a eternidade. A questão é que quando as dificuldades vêm, os problemas vêm, as circunstâncias se levantam contra nós, tudo que o diabo está tentando fazer é trazer medo, é gerar em nosso coração incredulidade. Será mesmo que vai dar? Ai, estou com medo, será que vai acontecer? Está tão difícil. Mas quando nós agimos dessa forma, deixamos o medo tomar conta de nós, e a incredulidade entra no nosso coração, nós estamos agindo como esse povo, tratando o Senhor com pouco caso, desprezando a sua promessa, a sua fidelidade. Deixamos de confiar em sua fidelidade, que Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez para mim e para você. Isso nos impede de descansarmos nele. Vivemos uma vida atribulada, preocupados, ansiosos.
desprezando o seu poder, desprezando o seu cuidado, a sua soberania sobre nós, sobre todas as circunstâncias, porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por que tememos então? Por que ficamos inseguros com relação ao dia de amanhã? Por quê? Porque não confiamos na sua palavra que diz que estará conosco. Ele estará conosco. Não importa o que você vai enfrentar amanhã, não importa o que te espera no trabalho, não te importa o que espera na sua família amanhã. O que importa é que, independente daquilo que se levantar contra a sua vida, você não está sozinho, o Senhor está com você. Esse povo foi orientado sobre o que iria acontecer. Quando nós lemos lá então o primeiro texto de Êxodo, capítulo 3, versículos 6 e 7, o Senhor fala a eles que ia então salvá-los, livrá-los dos seus feitores, que iria levá-los a uma terra que mana leite e mel, mas disse que havia habitantes, havia dificuldades, havia circunstâncias a serem enfrentadas. O Senhor não os enganou e não pegou de surpresa. Por que quando você vai ler a história então, e você vê que quando o Senhor manda espiar a terra e trazer o relatório, alguns chegam lá e falam: os hititas estão lá, os jebuseus estão lá. O Senhor já tinha falado que eles estavam lá. Qual a novidade? Eles são gigantes. Perto dele nós somos igual gafanhoto. Eles vão nos comer com pão. E temeram. Mas o Senhor não escondeu que eles iam estar lá. Mas o que Ele diz? Eu dei a vocês a terra. Então não seriam as dificuldades, os gigantes, não seria muralhas fortificadas que impediria aquele povo de entrar, mas sim a incredulidade no seu coração. Porque a terra foi Deus que prometeu e Ele é fiel para cumprir. E eu disse para o pastor Daniel de manhã que quando li isso lembrei do texto que se encontra em João capítulo 16, verso 33, quando o Senhor diz: olha, eu estou dizendo essas coisas a vocês para que em mim vocês tenham paz. Ele está falando: olha, eu estou avisando antes, eu estou advertindo vocês, vocês não vão ser pegos de surpresa, mas eu estou falando tudo isso para vocês para que em mim, somente em mim, vocês tenham paz. Porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor nunca nos enganou dizendo que a vida cristã seria fácil. Nunca disse para mim e para você que ia ser tudo flores, não haveriam espinhos. Mas Ele nos advertiu antes. Eu estou avisando vocês para que quando as dificuldades vierem, quando os problemas se levantarem, quando o medo tentar tomar conta do seu coração, quando tudo isso acontecer, para que em mim vocês encontrem paz. A paz daquele que tem a certeza que Jesus venceu todas as coisas por mim e por você. A paz que existe num coração que crê que o Senhor conquistou a eternidade, a vida eterna para mim e para você, e isso ninguém pode tirar.
A paz que existe num coração que, independente das dificuldades dessa vida, dos sofrimentos dessa vida, sabe que a sua vida está guardada em Jesus. Ele nunca nos enganou. Quando os problemas eles vêm, e eles vêm, irmãos. Temos várias idades aqui, e eu creio que cada um na sua idade tem a sua dificuldade. A vida toda é assim. E como cristãos, é mais difícil ainda no mundo que nós vivemos. Mas quando algo tenta sufocar o nosso coração, isso está tentando provar a nossa fé. Se realmente nós cremos no Senhor ou não. Porque nós temos aonde correr. Sabe quando o cansaço vem? Talvez você está aqui nessa noite me ouvindo e você está tão cansado de problemas e dificuldades. Mas você tem um lugar de descanso para correr. Você tem um lugar onde você encontra paz para o seu coração. Você tem um lugar onde o medo é lançado fora. Você tem um lugar onde a ansiedade cai por terra. Você tem um lugar de descanso, e esse lugar é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem aonde se esconder. Você tem. Mas esse povo temeu, duvidou, tratou o Senhor com desprezo, porque não confiou em seu poder, não confiou em sua fidelidade, em suas promessas. Mas é maravilhoso ver que sempre existe aquele que crê, sempre existe aquele que confia e que espera no Senhor. E quando você vai ler a história, quando o povo está ali com medo, tentando retroceder, porque não nos matou lá, agora vamos morrer na mão desse povo. A palavra diz então que Caleb se levanta e fala: para com isso, nós não vamos morrer. O Senhor nos prometeu essa terra, nós vamos até lá e nós vamos vencer. Alguém que não olha para as dificuldades, alguém que não olha para as suas limitações, como a Maíra disse aqui, somos limitados. Mas para aquele que olha para o Senhor e que sabe que no Senhor Ele pode todas as coisas. E veja o que o Senhor diz a respeito dele então, em Números mesmo, capítulo 14, onde nós já estamos, verso 24. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Como o meu servo me segue com um coração íntegro, perseverante, ele sim entrará, porque confiou em mim, em minha promessa. A eternidade não é para aqueles que retrocedem, não é para aqueles que olham para trás, que querem parar no meio do caminho ou que querem voltar. A eternidade é para aqueles que perseveram, que confiam no Senhor. Esses encontrarão descanso nessa vida e na eternidade. A questão é: existe essa integridade no meu e no seu coração hoje? Existe em mim e em você essa perseverança? O que tem tentado te parar, o que tem tentado me parar? Quando os
problemas vêm, não podemos nos prostrar diante dele, mas devemos levantar a nossa voz, clamarmos ao Senhor, e Ele virá ao nosso socorro. Confiarmos nele e somente nele. O que tem tentado te cansar? Como se encontra o seu coração hoje? Talvez nessa noite, ouvindo essa mensagem, você se encontra cansado, sem esperança, atribulado por causa do seu casamento, atribulado por causa dos seus filhos, cansado de lutar na vida financeira, cansado de lutar com os seus problemas, e você tem tentado de todas as formas, com todas as suas forças, e não tem dado certo. Eu quero dizer para você nessa noite que há um lugar de descanso para você. Há um lugar de refúgio. Há um lugar de refrigério. E esse lugar é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja o que Ele te diz nessa noite. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Convido você a se entregar e recorrer a Jesus nessa noite, e você encontrará descanso. Mas um descanso não apenas nessa vida, dos seus problemas nesta vida. Você encontrará descanso para toda a eternidade. Você estará com Ele no lugar que Ele já preparou para mim e para você. E nele você será suprido de todas as coisas. Você crê nisso? Crê nisso? Eu desafio você, se você estiver com seu coração atribulado nessa noite, desafio você a sair do seu lugar. Eu quero orar com você. O Senhor te diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, encontrará descanso. Convido você a vir à frente. Venha até o Senhor, e você encontrará o descanso que você tanto busca. Porque apenas Ele e mais ninguém pode fazer isso por você. Enquanto nós oramos, se você ainda quiser sair do seu lugar, você pode sair e vir. Nós vamos orar por você. O Senhor está te chamando: vinde a mim. Ele está disponível nessa noite. O seu descanso está aqui nessa noite. O seu protetor está aqui nessa noite. O seu provedor está aqui nessa noite. E Ele te chama: vinde a mim, vinde a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu te darei descanso. Saia do seu lugar, eu quero orar por você.
Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Que você possa sair daqui hoje com essa convicção. Que você é alguém que foi salvo, que é guardado, protegido e provido pelo Deus Todo-Poderoso, e que Ele vai te levar em segurança até a terra prometida, até o dia que você estará com Ele por toda a eternidade. Que o Espírito do Senhor continue falando no seu coração, e que amanhã, quando você se levantar para iniciar a sua semana de trabalho, nos seus afazeres, ao sair da sua cama, você possa lembrar: aquilo que eu preciso para esse dia, o Senhor já proveu. Amém? Repita assim comigo: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja comigo, com a minha casa, hoje e por toda a eternidade. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos. Aleluia! Deus te abençoe, meu irmão. Uma semana cheia da graça. Eu quero reforçar aqui o que o pastor falou. Vamos ter aqui então o Conexão. Venha com um tempo, irmão, sem correria, para ter um tempo de qualidade, para conversarmos, para darmos bastante risada junto. Olha, vai começar às 8 da manhã o café. Vamos ter o culto, como ele disse, sempre sobe, irmãos. Acabou o culto, não tem pressa não. Vamos sentar ali, comer, conversar. Eu creio que nesses momentos nós estamos sendo abençoados pelo Senhor, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe.